Nossa aula está sendo gravada, é a aula com a terceira série do ensino médio. Hoje, nosso movimento artístico é a pop art. Bom, gente, então a pop art ela vai surgir basicamente lá na Inglaterra, em meados dos anos 50 do século 20, mas ela vai ganhar a grande expressividade dela a partir da década de 1960, tá? Os hippies, na década de 70, por exemplo, a arte do tie-dye que a gente está vendo hoje é uma arte da pop art, exatamente das décadas de 60, 70 e 80. Hoje está aí, né, na moda, pijama, blazer, camisa e tudo, e é uma coisa, é uma arte popular que aconteceu exatamente nessa época aí. Tá? Mas aí, a expressão maior da pop art, vamos lá, as características principais da pop art: aproximação da arte com a vida cotidiana, arte do dia a dia, utilização de cores intensas e vibrantes, e isso lembra o quê? O fofismo. Vamos sempre fazendo essa associação para vocês ficarem com as coisas gravadas aí no tic-teco. Reproduções de peças publicitárias, é onde nas camisetas começou a aparecer propagandas, né? Inspiração na cultura de massa, então, ou seja, todo mundo vai poder utilizar essa arte popular. Uso da serigrafia, gente, vocês não pegaram a serigrafia, mas a serigrafia eu peguei muito. Aquela coisa de você ter uma tela, até mais ou menos nos anos 80, 90, isso era muito, hoje também se usa. Você tem uma tela, você recorta essa tela, é uma tela transparente de acetato, e você vai pintando por camadas, uma camada sobre a outra. O que o computador faz hoje, que a gente fazia manualmente, tá? Imitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema. Por que hoje em dia as pessoas dizem que o Romero Brito ele não é um artista convencional, ele é um artista da pop art? Porque ele faz uma obra e depois, aliás, ele faz o protótipo de um quadro e depois a equipe dele é que reproduz aquilo N vezes. Então você tem uma obra do Romero Brito, mas que não é autêntica, porque a ideia dele, mas a execução não foi. Então, por isso que algumas pessoas batem de frente com o Romero Brito, tá? Inspiração no universo das histórias em quadrinho. A gente vai ver isso com o Lichtenstein, tá? Os principais representantes da pop art foi Andy Warhol, Estados Unidos, Peter Blake, Inglaterra. Eu não sei ler esse nome aqui, tá? Dos Estados Unidos. Roy Lichtenstein, Jasper Johnson e o Hopper, que eu não coloquei aqui nessa listagem, mas que eu vou falar dele para vocês. Vou falar também do Basquiat, que é um artista que talvez vocês conheçam. Ele morreu muito, muito jovem, a gente vai ver depois. Só que ele vai ser considerado neo-expressionista. Mas ele está dentro desse grupo aqui, que são o pessoal que a gente vai chamar de pessoal de vanguarda americano e inglês. Eu não gosto muito, não. Então, aquelas coisas que eu não gosto muito, bom, mas de repente vocês... Eu gosto do Andy Warhol. O Andy Warhol, ele foi um artista, nascido com o nome de Andrew Warhol, foi um pintor e cineasta norte-americano, bem como uma figura de maior expressividade da pop art. Vocês vão lembrar de Andy Warhol para o Enem. Isso que vocês estão vendo aqui do lado é uma serigrafia, tá? Ele fez, essa aqui é Marilyn Monroe, que todo mundo, vocês conhecem, ela é um ícone do cinema norte-americano. Ele, através de uma fotografia dela, o que ele fez? Ele fez as serigrafias. E o que era a serigrafia que eu estava falando para vocês? Primeiro, o artista faz as cores mais escuras, então, no caso aqui, as cores mais escuras, não, as cores mais intensas. Ele fez o vermelho, porque depois, por cima do vermelho, ele podia colocar... Não, gente, desculpa. Primeiro, as cores mais clarinhas, e depois, por exemplo, aqui na boca. Então, a primeira coisa que ele vai recortar na serigrafia é o quadradinho da boca. Aí ele vem aqui e passa o amarelo da boca.
Se vocês observarem, tem um contornozinho aqui, ó, amarelo. Por quê? Porque como ele sabia que o cinza ia absorver o amarelo, ele recorta esse pedaço aqui todinho. Depois ele faz o quê? Ele cola a parte aqui onde ele quer que fique amarelo, ele vai lá e cola uma radiografia aqui em cima novamente. Radiografia, porque nós, os pobres, fazemos com radiografia. Ele fez com acetato. Cola o acetato aqui em cima de novo e passa o cinza aqui, ó, em volta. Então, gente, por exemplo, aqui, para fazer essas imagens, ele usou, ó, quantas telas de acetato? 1, 2, 3, 4, 5. 5 telas. Cada cor aqui, ele usa uma tela diferente. Aqui a mesma coisa. Dá um trabalho infernal. Eu tive que fazer isso no meu curso de artes lá na faculdade e é muito trabalhoso, gente. Eu fiz só um que era o que eu tinha que fazer mesmo e não quis mais saber disso. Então, o Andy Warhol, ele começou a trabalhar, mas a primeira obra grandiosa dele não foi essa daí não, tá? Foi essa daqui, que foi a chamada que eu fiz para vocês. Essas sopas Campbell, até hoje, ela é muito famosa nos Estados Unidos, ela existe até hoje, e ela tem 32 espécies diferentes, 32 qualidades diferentes. Tem de tomate, tem de espinafre, tem de pimentão, tem de tudo quanto é troço. E aí, o que o Andy Warhol fez? Ele chegou para uma amiga dele, que era muito. Ela era. Hoje a gente daria o nome dela de publicitária. Ela tinha assim, umas ideias muito legais. Aí ele perguntou para ela assim: eu quero fazer uma coisa para eu ficar famoso. Isso ele não tinha fama nenhuma, tá? Eu quero fazer uma coisa dentro de artes para eu ficar famoso. Já gostava de artes, mas não tinha lá essas famas, não. Aí ela falou bem assim: se você quer fazer uma coisa para ficar famoso, pegue uma coisa que seja popular. Ela era meio que ligada ao dinheiro, aí falou assim para ele: se você me der $50, eu te dou uma boa ideia. Ainda não foi a lata de sopa, não, tá? Aí ele falou: então tá, eu te dou $50. Aí ele deu $50 para ela. Aí ela deu uma nota de $1 para ele e falou assim: faça alguma coisa em cima dessa nota, reproduza que você vai ficar famoso. E ele fez. Eu não coloquei aqui a nota de $1 que ele riscou, não, mas aí foi aí que ele teve a ideia de fazer também, depois que ele viu que dava certo, aí ele reproduziu, desenhou, pintou a nota de $1, mas acho que ele escreveu alguma coisa em cima dessa nota. Aí ele pegou um dinheiro, pediu à mãe dele para ir no supermercado, disse: mãe, isso depois que ele fez essa obra e que ele viu que ficou legal, que poderia ter sucesso. Aí ele pediu à mãe dele para ir no supermercado e comprar o máximo de produtos que ele pudesse das sopas Campbell, toda a variedade de sopas Campbell que a mãe dele achasse no supermercado. Aí ela achou as 32 qualidades de sopa Campbell. O que aí ele fez? Ele pegou uma tela, porque isso aqui é a parede do MoMA, tá? Onde elas estão. Aqui é aquela cerquinha onde a gente não pode passar. E ele foi desenhando e pintando uma por uma dessas 32 latinhas. E colocou todas elas numa ordem. Aí ele fez uma exposição na galeria de um amigo, colocou uma do ladinho da outra. Conclusão: isso fez um sucesso enorme. Ele não vendia a obra separadamente, você podia até pedir a ele faria uma outra, mas essa primeira obra que ele fez, ela era inteira, exclusiva, e aí você podia: eu quero uma de tomate, eu quero uma de pepino, eu quero uma de bife. Ele ia fazendo. E essa daí hoje, gente, é a principal obra de Andy Warhol, a mais famosa dele, e está no Museu do MoMA. Mas aí ele passou a fazer celebridades: Mao Tse Tung, Elizabeth Taylor. Aí ele fez essa série da Marilyn, foi a primeira que ele fez, que a gente viu lá na frente. O Michael Jackson, e ele fez outras celebridades, mas ele fez obras diferentes dessas também, tá? Como fotografia, ele fez Elvis Presley, numa sequência, eu não coloquei aqui porque é muita coisa para a cabeça de vocês. Então eu peguei aquilo que é o básico dele, que poderia ter uma chance de vir para o Enem, tá?
Mas se vocês tiverem curiosidade, o Andy Warhol, ele tem assim, hoje em dia, na apostila do 9º ano, o Positivo inseriu a pop art lá, porque nas apostilas do ensino fundamental 2, a gente tem no 6º ano, a gente tem a arte antiga, depois a arte romana, e vocês agora, né, eles acabam estudando tudo isso daí até o 9º ano. Então, no 3º ano seria só mesmo uma revisão de tudo, mas acho que vocês não pegaram essa apostila nova, então vocês não pegaram a pop art. Mas, basicamente, do Andy Warhol para o Enem é isso daí que vocês precisam saber, tá bom? Vamos lá. O Peter Black. Eu não sei como é que lê, não, tá? Acho que é Blake. Peter Thomas Blake é um artista plástico. Na apostila de vocês teve? Eu não lembro. Peter Thomas Blake é um artista plástico britânico e um dos principais representantes da arte pop moderna. Em 1967, ele tornou-se muito conhecido por ter sido coautor da capa do álbum dos Beatles. Também não sei ler esses nomes aí. Então, as obras dele também não são lá grandes coisas assim que vocês... nossa, eu acho que ele não tem nenhuma evidência de cair no Enem, tá? Mas é esse senhor aqui. A obra dele que eu mais gosto, que eu acho assim, uma obra mais conceitual para a gente, é essa, onde ele mistura pintura com gravuras e fotografias, tá? Isso é uma característica da pop art, fazer uma mistura de recorte, colagem em cima de uma tela com um fundo com tinta a óleo, essas coisas assim. Então, essa coisa de recorte e colagem é uma máxima muito conhecida e muito usada e praticada pela pop art. Vamos lá, que toda hora eu perco minha seta. Agora, esse cara aqui, sim, esse aqui vocês vão ter que lembrar, tá? Então, eu acho que o Andy Warhol e o Roy Lichtenstein são duas pegadas, assim, que tem cara de Enem. O Roy Lichtenstein foi um pintor dos Estados Unidos identificado com a pop art, ele se identificou com ela, e na sua obra ele procurou valorizar os clichês das histórias em quadrinho como forma de arte, colocando-se dentro de um movimento que tentou criticar a cultura de massa. Então, o que ele faz? Ele vai lá nas histórias em quadrinho, ele pega alguns personagens, outros ele cria, e ele vai reproduzir isso daí também. E isso aqui também é uma serigrafia, gente. Então, hoje, é muito fácil você vir no computador, e o Samuel, por exemplo, ele fez, eu já falei isso para vocês, ele fez um personagem lá, que quando ele me mostrou, eu pensei que tivesse feito um processo de pintura. Por quê? Porque eu sou dessa época, né? Eu estou me familiarizando com a tecnologia agora, em função da pandemia. Eu não sabia fazer um slide, gente. E esses slides que eu mostro para vocês foram todos produzidos por mim. Os primeiros minha filha fazia para mim. Peraí, que Maurício está lá no óbvio, coitado. Deixa eu soltar. Bom dia, Maurício. Aí, gente, o Roy Lichtenstein fez essa... Eu gosto muito das obras dele também. Olha que legal que são. Isso tudo, tudo com serigrafia, fazendo tela sobre tela, gente. Essa parte aqui que ele faz, essas bolinhas aqui, esse fundo meio texturizado, é que eu não tenho ideia como que esse cara fez isso. E nem estou com tempo agora para pesquisar sobre isso, mas vou fazer isso nos próximos, no ano que vem. Eu não tenho ideia como que ele conseguiu fazer o sincronismo dessas bolinhas aqui. Lógico, o computador é muito fácil, né? Você pega o fundo, vai lá e aplica por cima. Aqui na serigrafia, não sei, talvez um papel já pronto, mas se você observar, ele teve que fazer 2 recortes, porque esse fundo, as bolinhas são maiores e com cor diferente desse. Como vocês têm uma perspectiva de observação muito melhor do que eu, né? Tirei isso por ontem, que vocês acabaram me alertando por uma coisa que eu nunca tinha me percebido, porque o meu olhar para a obra de arte é diferente do de vocês. Pode ser que tenha sido isso, né? Mas eu não faço ideia. Desculpa, gente. Eu não faço ideia. Aqui também é a mesma coisa, essa igual a essa. Mas a obra dele é muito interessante, ele é muito conhecido
e pode ser uma pegada para o Enem, tá? Aí, acho que ele nunca caiu no Enem, que eu saiba, não, tá? Então, a gente já viu duas pessoas importantíssimas da pop art, o Andy Warhol e o Lichtenstein, tá? Isso aqui são esculturas, ele também fez escultura. Essa escultura aqui eu vi de perto, gente. Horrível, horrorosa. Essa base dela aqui, ela é toda de mosaico, ela fica em Barcelona e ela é toda de pedacinhos de azulejo. Por sinal, quando eu dei de cara com isso, eu falei, gente, eu conheço isso. Aí eu falei, gente, Roy Lichtenstein no meio do caminho. Eu nem sabia que ele fazia escultura. Aí depois que eu fui procurar e vi que ele também fez algumas esculturas mundo afora. Essa daqui, eu não sei onde ela está. Eu não consegui achar lá na internet aonde ela está na frente de um museu, mas não tem a denominação não sei se é um museu ou se é uma fundação. Essa aqui está no meio do caminho, tá? Isso aqui é um calçadão, para cá tem o mar e ela está aqui lá no finalzinho do calçadão. Eu também não sei dizer para vocês basicamente o que isso representa. É um rosto de uma mulher. Agora, não sei se ele pegou já um personagem pronto de história em quadrinho ou se é um personagem dele, tá? Mas isso é só para vocês saberem que ele também fez esculturas. O Jasper John, ele é famoso, a obra dele mais famosa é essa daí. São as bandeiras dos Estados Unidos que ele fez uma sobreposição dela. Ficou famoso por isso, ganhou medalha, ele é popular até hoje. Ele fez essas bandeiras entre 54 e 55, se eu não me engano, ele ainda é vivo sim. Foi condecorado pelo Barack Obama pelos serviços artísticos prestados. E olha, agora esse aqui eu sei que essa daqui é colorida igual a essa, tá, meninos? Essa imagem aqui, gente, é uma imagem de dualidade, foi capa de um livro, isso aqui talvez vocês já tenham até visto, ou com a Carla ou com a Fabrícia, porque essa imagem dele aqui é uma imagem muito famosa, porque ao mesmo tempo que ela é um cálice, eu não sei o que vocês enxergam primeiro, eu primeiro enxergo o cálice, para depois enxergar as duas figuras que olham uma de frente para a outra, tá? Então, é um homem desse lado aqui, para as pessoas que não conseguem se aperceber, é um homem que olha para outro homem. Isso aqui é uma capa de um tomo que alguma editora pediu para ele. Tomos são coletâneas de livros, né? E isso daqui são duas obras dele, uma feita em preto e branco, que é o Rabisco. Na realidade, isso aqui é o esboço dessa obra aqui. Só que acabou que ele emoldurou o esboço e vendeu também. Esse cara é milionário, tá? E aí depois ele fez a obra em si, pintadinha, que está aqui, tá? Isso me lembra muito, não sei se vocês lembram lá na primeira série, das Iluminuras da Idade Média. Não aqui, né? Porque aqui a gente vê que é uma obra quase que abstrata. Quem não tem o poder de percepção não vê que aqui tem três e muito menos que tem algumas linhas de arabesco aqui no entorno. Eu só consigo enxergar o 3 e os arabescos. Vocês, alguém consegue enxergar mais alguma coisa, alguma letra, algum outro sentido nesses arabescos? 7? Eu não consigo ver um 7, não. Eu consigo ver talvez um 2 aqui, ó. Mas eu não consigo ver uma outra coisa, não, gente. Mas ele trabalha com a percepção. Aqui também, ó, ele faz uma escultura de um uísque, né, o Ballantines, das latinhas de Ballantines, que hoje em dia a gente nem consegue. O 8 talvez aqui assim, mas não é. O que a gente vê mais nitidamente aqui é o 3. Concordam comigo? Eu acho que o número que está mais explícito aqui é o 3, né? Mas essa escultura dele aqui é em bronze, ó, eu acho muito legal, e isso aqui tudo é pintado à mão, tá? Então, esse é o nome dele, esqueci. Desculpa, gente. Jasper Josh. Mas eu acho legal também. Essa coisa aqui da bandeira é muito legal. Em toda casa norte-americana,
ou pelo menos a maioria delas, eles são o americano ele é muito patriota. Então ele sempre tem um lugar para hastear uma bandeira ou um maço para colocar a bandeira. Então o americano ele é muito patriota. Nos supermercados, no Walmart, qualquer lugar que você vá de mercado nos Estados Unidos, eles têm uma prateleira, um display só com coisas, bandeirinhas, bottom, chapéu, lenço, eles gostam muito dessas coisas. Muito diferente de nós brasileiros, né? Infelizmente. Talvez seja por isso que eles são tão adiantados em algumas coisas em relação ao resto do mundo. E aí agora a gente chega aqui no Basquiat, que eu vou falar para vocês, é uma obra que eu não gosto, eu acho uma coisa. Mas em função da vida toda dele, vou ler para vocês entenderem. Ele ganhou popularidade primeiro como um grafiteiro na cidade onde ele nasceu, e então como neo-expressionista. Neo significa novo, então novo expressionista, tá? As pinturas de Basquiat ainda são influência para vários artistas e costumam atingir preços altos em leilões. Ele é do subúrbio, é do Bronx, lá dos Estados Unidos, ele é daquela parte onde tem os negros, né, que é um bairro que, por exemplo, turista, para entrar lá só se for com alguém dali, é uma coisa meio que fechada. E aí ele tem uma vida meio conturbada. O pai saiu de casa, depois a mãe morre, ele vai morar com o pai, aí depois ele vai morar sozinho. Esse cara morreu novinho, novinho. Eu tinha feito até umas anotações sobre ele. Acho que ele morreu com 28 anos de overdose. Andava muito drogado. Ele fazia parte. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui para frente. Não, já vou para Hope. Depois ele fez, acho que era SAMU, alguma coisa parecida com o SAMU, que era uma sigla dele e de um amigo dele, quando eles eram grafiteiros nas ruas de Nova York. Aí depois o amigo dele sai e disse, não quero mais saber disso, não. Deixa eu chegar para cá para a gente ver a carinha dele bonitinha ali. Era um cara bonito, bem apessoado, né? Porém, só vivia drogado, né, gente? E vocês sabem o que acontece com essas pessoas. Aí, no auge da fama, e ele conseguiu ficar famoso com essas obras loucas aqui dele, tá? E aí, no auge da fama ele toma uma overdose, não sei como é que fala essas coisas. Eu sei que ele morre de uma overdose de cocaína misturado com maconha, com outras coisas e com bebida, e aí não teve outro fim. Ele ficou mais famoso ainda, né? Porque, por incrível que pareça, tudo quanto é artista, depois que. Tem uns, que é o caso do Van Gogh, coitado, que ele só vai ficar muito, muito famoso mesmo depois que ele morre, né? Então, isso aí não tem muita graça. Aí vamos lá, passando para frente, esse aqui é o cara. Esse, para mim, é o melhor de todos eles, tá? Edvard Hopper nasceu no dia 22 de junho de 1882, no estado de Nova York. Foi um pintor, artista gráfico e ilustrador norte-americano, conhecido por suas misteriosas pinturas e representações realistas. Ele está no grupo, não da pop art, porque a arte dele não era uma arte muito popular, mas ele está no grupo dos artistas que são artistas conceituais, ou seja, são artistas que até hoje todo mundo acaba conhecendo, copiando obra ou falando deles pelo mundo afora, no mundo artístico, tá, gente? Então, essa obra dele aqui, que acho que é Mansão, dela, se não me engano, olha como que ela é realista. Ela não se enquadra em nenhum dos movimentos que a gente já estudou. Então, ele é um realista com características e propriedades próprias dele, da pintura dele. E ele vai falecer em 1967. Eu ainda não era dedicada às artes, porque nessa época aqui eu só tinha 8 anos. Já gostava de arte, mas ainda não tinha. Aliás, a gente não tinha as mídias, né, para facilitar a vida. Mas eu acho essa obra dele aqui fantástica. Olha como que ele consegue, gente, descolar essa mansão do fundo. E se vocês observarem, passa uma linha de trem aqui
ele faz esse desenho como se ele estivesse aqui embaixo, olhando para cima. Então, assim, é muito interessante essa obra dele, eu gosto muito. Essas aqui então são fantásticas. E o Roper é um artista que você não precisa ler a legenda para você saber que a obra é dele. As obras dele são muito, muito, muito parecidas, são todas nesse estilo. Ele vai sempre colocar pessoas do cotidiano, ruas, dentro de casa, fora de casa, em praia, mas sempre são pessoas fazendo alguma coisa do cotidiano. E o colorido dele é sempre assim, é como se ele tivesse com uma máquina fotográfica clicando, fazendo essas fotos de momentos, o que a gente chamaria em fotografia de instantâneos, tá? Aí vamos lá, deixa eu ver se eu coloquei mais imagens. Sim, aqui, ó. Aqui é da mesma sequência, porque o artista, ele sempre pinta assim, umas sequências. Então, se as sequências do exterior, ele fez aquela mansão, agora ele fez aqui um farol. E uma coisa muito típica nele, quando ele pinta paisagens, é que sempre parece que o ponto dele, eu perdi minha seta de novo, tá aqui, sempre parece que o ponto de observação dele é sentado ou num nível mais baixo, num plano mais baixo, gente. Aqui, ó, a mulher que olha pela janela, porém, olha, observa uma coisa, ela está nua, ela está despida olhando pela janela, mas ela está de sapato. Então, são assim, umas análises que a gente consegue fazer dessas obras muito interessante, porque são coisas adversas ao mundo artístico. Isso daqui, gente, é muito legal, porque isso aqui é a praia, mas olha como que ele retrata. Isso aqui parece que tem umas dunas ou alguma coisa aqui que impede um pouco a visão do espectador. A princípio, eu achava que parece que eles estão no navio, porque esses decks aqui são muito comuns em navios, né? Mas não, eles estão aqui é uma casa, eles estão no terraço, porque isso daqui é uma graninha, né? E aqui atrás é como se essa linha do horizonte que passa aqui, o azul mais clarinho, ó, é como se fosse o mar. Isso daqui tem N interpretações. Pode ser uma onda, mas eu acho que ele jamais interpretaria uma onda assim, sem muito acabamento. O que vocês acham, vocês que são experts em interpretações? Mas eu acho muito legal as pessoas, né? Que umas admiram a paisagem, enquanto o outro aqui está aqui só lendo, só divagando. E aqui, gente, nós temos o Cláudio Montanhas. Também achei, ela também me lembra as montanhas. Aí, no caso, seriam dunas. Mas por que ele pinta as dunas não do amarelo e sim de azul? Então, por isso que fica a minha dúvida. E Cláudio Tosi é o nosso representante da pop art. Cláudio Tosi, também conhecido por Cláudio José Tosi. Pode ser, Camille, concordo. O Cláudio José Tosi, mas ele é só conhecido por Cláudio Tosi, e ele ainda coloca o nome dele todo juntinho, para que adiantar. É um arquiteto, pintor, desenhista e programador visual brasileiro. Ele é considerado um artista popular, gente, porque ele faz umas obras bem simplesinhas, mas isso para mim é cubismo, tá? Então, mas ele se encaixa como artista da pop art. Vocês estão vendo o pássaro aqui? Ele adora, ele usa esse geometrismo nessas formas triangulares para fazer elementos da paisagem brasileira, principalmente da fauna. E ele tem essas sequências aqui, né, de pássaros que acho assim, para mim é a obra mais bonita dele, mas ele faz muito geometrismo também, tá? Só formas geométricas. Então, vocês estão sabendo, e eu sei que ele é considerado um artista pop brasileiro da pop art, mas a característica marcante das obras dele são formas geométricas, e formas geométricas tem uma influência, então, do cubismo, tá bom? Aí eu vou parar a nossa gravação. E assim a gente encerra essa nossa sequência dos movimentos de vanguarda.